Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana. Valdiniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé. Hotel J. Macedo, Organização Jó Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. GR Grande Rio Serviços da Construção, Organização Orlando Mestre de Obras, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, Vereador Ezermilson Rocha, Vereador Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Paulinho do Destaque, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Vereadora de Barra do Rio Grande, Neide do Destaque, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pia. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais um programa Bate-Papo Semanal. Hoje, recebendo aqui um dos candidatos do Conselho Tutelar 2023, o nosso amigo Érico Leandro, carinhosamente conhecido como Léo, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Meu amigo Léo, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Jota? É um prazer ter você aqui na bancada do nosso programa Bate-Papo Semanal. Léo, se apresenta ao nosso público que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Fica à vontade, Léo. Boa noite, JC. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui no nosso canal de Politicast, do nosso amigo JC. É um prazer estar aqui e gostaria de lhe dar os parabéns por essa sua iniciativa de estar nos dando essa oportunidade de estar mostrando aqui o trabalho que foi desenvolvido durante esses 4 anos dentro desse colegiado, JC. Muito bem, Léo. Eu que agradeço por você estar aqui hoje. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Léo, por que você deseja ser reeleito conselheiro tutelar? Fale um pouco da sua experiência com o trabalho com crianças e adolescentes. Fique à vontade, Léo. Bom, JC, é muito importante essa sua pergunta nesse momento. Há 4 anos atrás, quando eu me candidatei a uma vaga para esse cargo tão importante que se chama Conselho Tutelar, eu tive uma grande incentivadora para que eu pudesse estar aqui hoje exercendo esse cargo de conselheiro tutelar. Eu fui fazer minha inscrição no último dia, por essa pessoa ter me chamado e disse: Léo, você tem perfil. Quando você trabalhou na escola, que eu fui professora, você era diretor, você identificou várias situações que fala de vulnerabilidade social, que fala de violência doméstica, e dá para perceber que você tem essa plenitude total para trabalhar com crianças e adolescentes. A partir daí, eu fiz a prova, passei, fui para a eleição e estou aqui hoje. Peço que seja reconduzido o cargo, porque acredito eu, JC, que não terminei minha missão aqui dentro do órgão, pois tem muito mais para se fazer pelas nossas crianças e adolescentes do nosso município, pois se encontra num momento muito difícil, essa vulnerabilidade social e econômica que nós vivemos, não só aqui no nosso município, mas em todo o território nacional. Respondido, Léo.
Vamos para a nossa segunda pergunta. Léo, muitas mães procuram o conselho tutelar e outros órgãos porque os filhos não lhes obedecem. E a família, Léo, muitas vezes não sabe o que fazer. A minha pergunta é: qual o papel do conselho tutelar nesses casos? Fique à vontade. Bom, JC, muito pertinente essa sua pergunta mais uma vez. Eu gostaria de deixar bem claro com essa situação de mães, pais responsáveis que chegam até o órgão nos procurando por filhos desobedientes que não obedecem. Eu gostaria de deixar bem claro que o órgão não exerce o papel de correção nesse sentido. Nós não damos legitimidade a pai, nem mãe, nem responsável para que eles sejam executados o papel de querer fazer parte da violência doméstica. Porque quando a gente identifica um caso desse, muitas das vezes, lá dentro do nosso colegiado, foi identificado casos de mães e pais que procurou o órgão para falar da desobediência dos filhos. Nós encontramos, foi violência doméstica. Aquela desobediência se transformou numa violência doméstica. E é para isso que nós temos que ser apontados e chamados. Nós identificamos aquele caso e a partir daí nós aplicamos as medidas cabíveis de proteção dentro do estatuto, que são dentro do artigo 129 e 101 do ECA, que são as medidas de proteção, entendeu? E quando o pai ou a mãe, o responsável, vem em busca dessa atitude de achar que o nosso órgão, o Conselho Tutelar, é um órgão de punição e de correção, eles estão muito enganados. Quando a gente identifica esse caso, aí a partir daí a gente aplica as medidas, encaminhamos para o CREAS, encaminhamos para os CRAS. A partir daí, sim, é que o Conselho Tutelar deve atuar, mas em forma alguma com filhos desobedientes, porque o órgão não é um órgão de correção, Zezé. Léo, o Conselho Tutelar de Xique-Xique tem sofrido muitas críticas nas redes sociais. Segundo os críticos, é um órgão que não se destaca. Segundo eles, os conselheiros se candidatam apenas pelo salário. Você está indo para 4 anos no conselho. O que você tem a dizer, Léo, sobre essas críticas? Bom, JC, mais uma vez uma pergunta muito boa. Para quem quiser estar concorrendo ao cargo do conselheiro tutelar, como eu estou, para ser reeleito, ser reconduzido ao cargo, tem que ter no mínimo, JC, direitos humanos na veia. Porque o salário é bom. Você tem que ter o salário. Você tem que ter aquele dinheiro para que você possa estar pagando os seus débitos, suas dívidas. Porque se você exerce esse papel e não é remunerado, você vai ter que dividir aquele trabalho com o trabalho que você vai ser remunerado. E essa questão de críticas é muito mais pelas desinformações que nós temos a respeito do nosso órgão, que é um órgão muito sério, que as pessoas não entendem qual é o real papel do Conselho Tutelar. Por isso que surgem essas críticas, JC. Mas acredito eu que dentro desse mandato de 4 anos, muitas pessoas mudou o seu pensamento, o que é o Conselho Tutelar. Principalmente dentro dos órgãos, que existia essas desinformações que hoje não tem. Nós estamos tentando regularizar toda a rede, para que a rede entenda qual é o real papel do Conselho Tutelar, para que não fique essas críticas infundadas sobre o órgão Conselho Tutelar ou ao conselheiro tutelar que ali esteja presente. Respondido, Léo. Vamos para a nossa terceira pergunta. Léo, em uma relação entre um adulto, seja ele homem ou mulher, e um adolescente, seja ele menino ou menina, qual a medida que o Conselho Tutelar deve tomar? Fique à vontade, Léo. Bom, JC, quando você fala em relação, eu acredito que seja uma relação entre um adulto e uma criança ou um adolescente em relação à afetividade. Sabemos que a relação entre um adulto com uma criança menor de 14 anos vai estar se caracterizando como estupro de vulnerável.
A partir dos 14 anos, é uma outra situação que nós, como conselheiros, devemos e temos que identificar se houve aquele ato, se foi consensual ou se foi mesmo forçado. Porque quando é abaixo de 14 anos, independente de qualquer forma, vai ser considerado estupro de vulnerável e é crime. E a pessoa vai arcar com toda aquela violência. Porque não importa se o pai ou a mãe aceitou, JC. O que importa é o que está na lei, é o que está no estatuto. É crime e tem que ser punido na forma da lei. Inclusive, JC, as pessoas que se omitem, como pais, mães responsáveis ou aqueles que estão ali na tutelidade da criança e do adolescente, também são punidos da mesma forma que o agressor. Então, deixo aqui essa deixa para todas essas pessoas. Tomem muito cuidado. Hoje, nós estamos tendo muitas pessoas fazendo denúncia. A sociedade está aí para isso. Então, peço a vocês que tomem muito cuidado, pessoas. Vocês que têm suas relações aí com crianças e adolescentes menores de 13 anos, é crime e dá cadeia. Léo, você está no primeiro mandato no Conselho Tutelar. Na sua gestão, vocês têm recebido muitas denúncias. O que vocês têm feito a partir de quando vocês recebem essas denúncias? JC, o papel do Conselho Tutelar num ato desse de estupro de vulnerável, quando nós recebemos, de imediato nós orientamos a família, ou o pai ou o responsável que esteja naquele momento. Nós somos umas das portas de entrada para que receba essas denúncias de violência contra crianças e adolescentes, violências sexuais ou violência doméstica, como queira. Tem outras portas de entrada, tem o CREAS, tem a delegacia, tem o Ministério Público, mas chegando até o órgão, o Conselho Tutelar, uma das primeiras medidas que nós tomamos é pegar essa criança, orientar o pai, orientar a mãe, para que leve ao hospital, para que o hospital possa estar atuando com, como é que se diz, coquetel, para que essa criança não tenha DSTs, faz os exames, toma a pílula do dia seguinte também, porque ela pode ter tido uma gravidez indesejada, fruto desse estupro de vulnerável. A partir daí o Conselho Tutelar vai fazer os primeiros encaminhamentos, que é para o CREAS, para que faça aquele acolhimento, não só da pessoa que foi violentada, mas do núcleo familiar inteiro. E requisitar serviço de saúde pública, além de encaminhar para a delegacia, para que a delegacia encaminhe para fazer a perícia para a confirmação do estupro de vulnerável. Léo, falando um pouco desse assunto, uma cidade como Xique-Xique, onde todos conhecem todos, os conselheiros tutelar, eles fazem vista grossa? Olha, JC, acredito que não, porque é passivo de punição, a omissão. Se você está trabalhando dentro de um órgão desse e acontece um caso com alguém da sua família ou alguém que você conhece na sociedade e você é omisso, você vai ter que pagar por aquilo. É como eu lhe disse lá atrás, quem faz esse papel é punido da mesma forma que o agressor que fez o ato de estupro de vulnerável ou atos libidinosos contra criança e adolescente. Então acredito eu que os nobres colegas que lá estão e os que estão concorrendo a esse cargo não tem que vir com essa mentalidade. Tem que saber que tem que ser punido na forma da lei. Respondido, Léo. Vamos para a nossa quarta pergunta. Léo, muitas pessoas têm feito muitas denúncias nas redes sociais, criticando uma grande quantidade de adolescentes frequentando bares e festas à noite. O que o conselheiro tutelar deve fazer para inibir isso? Crianças e adolescentes podem estar em bares, mesmo acompanhado dos pais, Léo? Fique à vontade. Bom, JC, essa é uma pergunta muito recorrente dentro do nosso município. Nós temos quase 4 anos de colegiado e foi uma das perguntas mais feitas em todos os momentos que nós participamos de entrevistas nas rádios do nosso município.
papel do Conselho Tutelar, nessa situação, não é de proibir a ida do adolescente ou dele que queira ir, porque é um direito dele. O papel do Conselho Tutelar, de antemão, é fazer campanhas, orientar, conversar com os donos de estabelecimentos, de supermercados, bares, promotores de eventos, como foi feito dentro desse mandato. Nós fizemos várias campanhas de orientação aos donos de bares, dos principais locais da cidade, chamamos os promotores de eventos, fomos provocados pela população xique-xiquense para que nós provocássemos o Ministério Público, provocássemos a vara da infância para que fosse baixada uma portaria. E foi baixada. A portaria está aí, vigente ainda. Porém, não tem quem faça a fiscalização. É aí onde entra a questão da fiscalização, JC. Nós, como conselheiros tutelar, não podemos usurpar o papel de quem real deve fazer essa fiscalização. Não somos nós, conselheiros tutelar. Se aqui existisse o agente de proteção dentro do nosso município, atuante, que deveria já existir dentro do nosso município, que era o antigo comissariado de menor, hoje é o agente de proteção. Nós só temos um hoje aí dentro da comarca, um sozinho não resolve. Ele sim tinha o papel de fazer esse papel, que é o papel de chegar dentro de uma festa, abordar, tirar a criança ou adolescente dali, mas o Conselho Tutelar não pode usurpar esse papel. Nós temos o papel de orientação. Nós não estamos essa atribuição de fiscalizar, não podemos exercer o papel das polícias. Porque quem faz esse papel de fiscalização é as polícias militares e as polícias civis, JC. Respondido, Léo. Vamos para a nossa última pergunta. Léo, sabemos que é proibido por lei crianças e adolescentes fazerem o uso de bebidas alcoólicas. A minha pergunta, Léo, é: o proprietário de bar e de mercados que vendem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes devem ser punidos dentro da lei? Qual a função do conselheiro tutelar nessa situação, Léo? Fica à vontade. Bom, JC, acredito eu que deve ser punido sim. Porque é o que está faltando justamente para que a justiça e a portaria que está vigente ainda funcione. É aquele dono de estabelecimento, é aquele dono de bar, aquele promotor de evento, tomar uma multa. Porque quando dói no bolso, aí as coisas vão começar a funcionar. Aquele adolescente, aquela criança que foi encontrada dentro de um estabelecimento fazendo o uso, ou quem quiser estiver fornecendo ou vendendo, essa criança tem que sair de lá considerada como vítima daquelas pessoas que o fizeram. Ele está ali dentro daquele ambiente. Ele não é proibido de estar, ele é proibido de estar consumindo. É o que está dentro do Estatuto e o que está dentro da Constituição Federal. É lei. A portaria não poderia nem ser vigente. A lei já diz isso, que é proibido. Então, enquanto não tiver essa punição, JC, contra esses donos de estabelecimento, contra essas pessoas que fornecem e vendem bebidas a menores, não vai ter funcionalidade essa portaria. Léo, você sendo reeleito conselheiro tutelar, você pretende agir com mais rigor com proprietários de estabelecimentos que vendem bebidas a crianças e adolescentes, Léo? Nós temos, dentro desse mandato, desses quase 4 anos, o nosso colegiado tem agido de forma muito rígida, conversando com todos eles. É como eu disse aqui atrás, nós exercemos muito bem as campanhas que foram feitas. Eles não estão desinformados, porque o papel do Conselho Tutelar é esse, é conversar, é orientar. Foi feita uma reunião, se salvo engano, em 2021, na Secretaria da Mulher. Estavam lá todos os promotores de evento presentes e falamos da portaria para eles. Eles sabem disso, mas infelizmente não se faz cumprir a portaria. Não cobram o documento na entrada. E nós, como conselheiros, o papel é esse, é orientar, porque nós não temos o potencial de chegar dentro de um estabelecimento e tirar aquela criança ou aquele adolescente dali de dentro que esteja fazendo consumindo bebidas ou drogas ilícitas. Léo, já que você tocou aqui no promotor,
vocês costumam fazer reuniões sempre com o Ministério Público? Sim, direto. E são várias. Inclusive JC, pessoalmente, mesmo a gente sabendo que é difícil você ter hoje um contato direto com a justiça, a gente cobra, a gente vai atrás. Vários casos a gente vai tratar pessoalmente desses casos. Nós não ficamos lá sentados, lá dentro do ar-condicionado, como muitas pessoas pensam. Nós vamos para as ruas, nós fazemos visitas, nós fazemos acompanhamentos. E, inclusive, o Ministério Público, a gente também fiscaliza eles, para que aquelas ações sejam realizadas, para que os encaminhamentos sejam feitos. Respondido, Léo. Estamos chegando mais um final dessa nossa entrevista. Léo, você tem aí 1 minuto para suas considerações finais e fazer a sua propaganda. Fique à vontade, Léo. Bom, gente, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo JC, nosso amigo Fernando que está aqui, e pedir mais uma vez ao amigo, ao apoio, que vá dia 1º de outubro, possa ir com fé, com coragem, porque nós estamos trabalhando para dar maior comodidade à população xique-xiquense para essa votação, que é de suma importância, não só para o nosso município, mas para todo o Brasil. Meu número é 565, vote Léo 565, para que eu possa continuar zelando e defendendo os direitos das crianças e dos adolescentes do nosso município. Você ainda tem mais 10 segundos, Léo. Vote Léo 565. Meu nosso muito obrigado. É isso aí, Léo. Muito obrigado. Boa sorte. Tenham todos uma boa noite e até mais.